Olá, o Frente a Frente começa agora. Nosso convidado hoje é o vereador Silvio Camelo, do PV, relator da lei, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Maceió. Vereador, obrigada antecipadamente por sua presença aqui conosco. E eu perguntaria inicialmente como é ser relator de uma matéria como essa, polêmica, que levou inclusive aos parlamentares a não terem a folga do recesso, né? Porque foram 10 sessões públicas, 62 emendas, ou seja, muito trabalho para, digamos, pouco tempo, né? Tanto que tiveram que avançar no período do recesso parlamentar. Como é fazer esse trabalho em meio a tantas diferenças, digamos assim? Primeiro, é um trabalho que faz com que o mandato de vereador venha valer a pena. Nós fomos eleitos pela sociedade maceiense para realmente legislar. E é isso que estamos tentando fazer na Câmara Municipal de Maceió. O vereador Galba Novaes, que é o presidente da Comissão de Orçamento, me delegou essa missão, essa importante missão, de ser o relator da LDO. Uma LDO diferente, uma LDO mais cidadã, uma LDO mais chegada à sociedade. Nós tivemos, como você bem frisou aí, mais de 10 sessões públicas, promovidas pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Orçamento e pela Comissão de Criança e Adolescente. Esse número, né, de sessões públicas fez com que surgisse várias emendas, no total de 62 emendas. Então, essas emendas elas foram analisadas e tivemos que criar 5 anexos no relatório da LDO. Esses anexos, justamente, os 3 primeiros foram acatados, foram aprovados, e os 2 últimos foram rejeitados. Mas por que essas emendas foram aprovadas e foram rejeitadas? Eu gostaria de explicar rapidamente aqui para que, fique à vontade, justamente quem está nos vendo e ouvindo nesse momento possa entender. Na época do Império, não vendo do Império para cá vai demorar um pouco, não vai? Na época do Império foi criada a LDO, por quê? Porque os parlamentares eles incluíam nos orçamentos as mais diversos tipos de emendas. Então, foi criada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para que essa lei pudesse dar a diretriz que o orçamento venha a seguir. Disciplinar. Disciplinar. Né? A utilização dos recursos, a melhor utilização. Então, com isso, a LDO passou a ser importantíssima, porque só vai para o orçamento aquilo que está na LDO. É a diretriz, como a lei própria já fala. Então, muitas emendas que foram apresentadas na LDO, elas já estavam contempladas. E por estarem contempladas, elas não podiam, em duplicidade, constar do texto da LDO. Então, os 3 primeiros anexos, como eu frisei, foram emendas que não estavam contempladas. E os 2 últimos, após a análise, juntamente com os técnicos da Secretaria de Planejamento, que aqui eu agradeço ao secretário Mas, agradeço à equipe da Prefeitura, que em todo momento, em todos os instantes, esteve irmanado com a Câmara Municipal de Maceió, participando das sessões públicas, sempre que convocado, para orientar, para tirar algumas dúvidas, estiveram sempre presentes, e acho que é assim que deve ser. O Poder Executivo, em harmonia com o Poder Legislativo, fazendo com que pudesse ter a melhor LDO possível. Houve um questionamento sobre a condição de a Comissão de Constituição e Justiça propor e realizar também sessão pública, o que foi acatado pelos parlamentares, não é? Segundo o regimento interno da Casa, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é quem tem justamente o poder, é quem deve a prerrogativa de realizar essas sessões públicas. Mas a Comissão de Justiça entendeu que deveria também realizar, e em respeito à sociedade que atendeu o chamamento da Câmara, tanto numa comissão como na outra, nós acatamos parte das emendas que foram apresentadas na Comissão de Justiça, justamente como eu já frisei. Aquelas que foram apresentadas na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças que já estavam previstas no orçamento, elas foram acatadas. Aquelas que já estavam foram rejeitadas. Aquelas que não estavam foram acatadas. Pode-se dizer que não se trata de uma colcha de retalhos, mas de emendas que vão melhorar a condição para o cidadão que será beneficiado maceiense pelas obras na prefeitura, pela ação social, por exemplo? Claro. As emendas a prever, por exemplo, o município tinha previsto na LDO
no projeto inicial, 5 escolas. Nós aumentamos para 10. Então, ouvimos as comunidades, ouvimos nessas sessões públicas no Tabuleiro, na Ponta Grossa, no Benito Mendes, no Jacintinho, na própria OAB. Então, a partir dessas sessões que houve, é que se chegou à necessidade de aumentar justamente de 5 para 10. E da mesma forma em outras áreas também, nos diversos campos que a LDO atinge. Vereador, adequar um orçamento a uma necessidade da população é uma atitude ousada, levar um orçamento para discussão com a sociedade, não é? com as inúmeras carências, demandas que existem e poder fazer a escolha de Sofia, digamos assim. Aqui não tem, aqui pode ter, aqui pode não ter. Enfim, o que prevaleceu para a decisão dos senhores parlamentares sobre uma escola, um posto de saúde, enfim? Olha, principalmente justamente esse diálogo entre a prefeitura, através dos técnicos de planejamento, os vereadores, né, que são representantes da sociedade, e a própria sociedade civil organizada. Vou dar um exemplo prático. Nós temos hoje, na administração direta da prefeitura, um débito em torno de R$800 mil de precatórios. Maceió poderá ser a primeira cidade a zerar esse débito de precatórios da administração direta. Então, são R$800 mil. Então, ao longo do ano, se você for dividir 800 mil por 12, você vai ver que não é uma soma muito grande, mas de um alcance social, né? Que vai fazer com que os advogados, vai fazer com que os funcionários da prefeitura tenham realmente o direito adquirido, esse recurso que já é direito seu, então o Estado Democrático de Direito ser respeitado. Se não houvesse esse diálogo, nós não encontraríamos essa solução. Nós não poderíamos propor ao Executivo que ele fizesse essa ação, ele tornasse essa ação concreta. Então esse diálogo foi preponderante, justamente ouvir os anseios da sociedade e aí escolher qual seria, como você disse, essa escolha difícil, mas qual seria, por esses critérios, o mais urgente e o que poderia esperar.